Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, por Allan Kardec, A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, e hoje iniciaremos o estudo sobre da natureza divina, item 8 do capítulo 2. Leitura. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isso como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Retornando ao que a gente leu anteriormente, no capítulo anterior, nos itens anteriores, Deus é a razão primeira, a causa primeira, a inteligência das inteligências, causa primeira de todos os efeitos de todas as criações e, portanto, o Criador. A partir daí, a partir dessa ideia e desse conceito, dessa aceitação de que mesmo naquilo que a gente considera como princípio, esse princípio precisa ter algo ou alguém ou alguma força que o iniciou, então chegamos ao conceito de que o princípio de todas as coisas é Deus. Esse é o ponto. Agora, como compreender esse princípio, como enxergar esse princípio sem entender os seus atributos? E para entender os atributos é preciso que a gente compreenda bem qual o significado da palavra atributo nesse contexto. A primeira coisa que a gente precisa compreender, e aqui eu vou fazer uma diferenciação, vamos dizer assim, grosseira, para que as pessoas consigam compreender a diferença, por exemplo, entre um atributo e uma qualidade. Atributo é aquela característica, é aquela qualidade intrínseca, é aquela condição essencial que, se você retirar daquilo que você definiu como atributo, se você retirar o atributo daquilo que você está usando para definir através do atributo, aquilo deixa de existir. Vamos dar um exemplo simples para ficar claro. Todo mundo tem uma cadeira em casa.
Então, quais são os atributos de uma cadeira? Os atributos de uma cadeira têm relação à funcionalidade do objeto. O que é um atributo? O assento. O que é um atributo? O encosto. Valdir, mas se eu tirar o encosto da cadeira, eu ainda consigo sentar na cadeira. Sim, mas não será mais uma cadeira, será um banquinho, porque um banco é uma cadeira sem encosto. Percebeu que você retirou o encosto da cadeira e a cadeira deixou de ser cadeira? Então, quando você retira algo e aquilo que sobrou não é mais aquilo que você enxergava, o que você via, então você retirou um atributo. Agora, se a cadeira é macia, se a cadeira é vermelha, se a cadeira é alta, se a cadeira é baixa, isso já são qualidades, né? E já são interpretações. Então, essas qualidades e interpretações, elas não fazem parte, elas não definem a cadeira. Não, a cadeira não deixa de ser cadeira por ela ser uma cadeira baixa. A cadeira não deixa de ser cadeira por ela ser uma cadeira alta, né? Então ela não deixa de ser cadeira por ser uma cadeira vermelha ou por ser uma cadeira dura ao invés de ser uma cadeira macia. Então todas essas outras coisas que não são atributos você pode remover, e removendo aquilo que permanece ainda continua sendo o objeto ou a coisa inicial. Considerando Deus o princípio de todas as coisas, se houver algo antes, se houver algo que dá origem a Deus, então Deus deixa de ser o princípio de todas as coisas e, consequentemente, deixa de ser Deus. E é por isso que a definição de Deus como o princípio de todas as coisas é, para Deus, um atributo. É um atributo que a gente entrega pelo raciocínio de que a inteligência das inteligências iniciou o processo de criação e, consequentemente, não existia uma outra inteligência que criou essa inteligência. Não existia um outro mecanismo de criação que criou essa inteligência. Daí, Deus ser o princípio de todas as coisas e este ser um dos atributos dele. Sigamos com a discussão sobre os demais atributos. Item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até ao infinito. Quando a gente lê no início desse item da natureza divina, de que falta-nos um sentido, falta-nos uma capacidade de compreensão, falta-nos um meio para compreender a íntima natureza de Deus, e ao ouvir isso, a gente tem dificuldade de compreensão do que é essa natureza íntima. Isso demonstra exatamente a nossa limitação de inteligência para compreender isso. Quando você diz que Deus é a suprema e soberana inteligência, você olha para a criação do universo e você enxerga, você consegue observar que a sua inteligência, a inteligência limitada do homem, mesmo do homem mais inteligente que a gente possa conceber, não é capaz, por exemplo, da criação de uma galáxia, de um sistema solar, de planetas que girem ao redor desse sistema solar, ou da complexidade, por exemplo, de um planeta como o planeta Terra, com reinos mineral, vegetal, animal e hominal, e assim sucessivamente, todos esses reinos interligados entre si. A inteligência humana não é capaz da criação, de partir de absolutamente nada e transformar esse nada nesse conjunto que a gente consegue enxergar e observar.
Exatamente porque a nossa inteligência não é capaz de criar isso, nós precisamos supor, precisamos raciocinar e enxergar que existe uma inteligência acima da nossa. E quando você considera não só aí a galáxia, não só o planeta, né, porque aí é fácil de conceber que uma inteligência poderia projetar e construir um planeta, mas quando você estabelece a construção do universo como um todo, aí já é uma inteligência suprema. Já é um conjunto de relações e de dependências e de influenciações que demanda uma inteligência suprema. E é aí que a gente começa a ter uma ideia do que poderia ser essa soberana inteligência, essa suprema inteligência que é Deus. Por isso ele define Deus é a suprema e soberana inteligência. Próximo item, item 10. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante, ao infinito. E, de novo, essa é outra dificuldade do ser humano, da compreensão de eterno e de infinito. A gente já tem dificuldade para infinito, que é algo que tem começo, mas que nunca vai ter fim. Né? A gente já tem essa dificuldade, apesar da gente buscar por uma vida infinita, ansiar por uma vida infinita e ter essa vida infinita, que é a vida no reino de Deus, a vida no reino do Espírito, a vida espiritual, mas mesmo assim a gente sonha com a possibilidade de que a nossa encarnação fosse, por exemplo, infinita. Né? Isso a gente consegue conceber, a gente consegue ter uma ideia de começo e sem fim. Mas a gente não consegue ter clara ideia do que é não ter fim. Porque para nós, mesmo os nossos propósitos mais, vamos dizer assim, puros, aqueles propósitos mais éticos e morais, aqueles propósitos mais quintessenciados, a gente enxerga um fim para ele. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que a gente pense em que a fome um dia vai terminar no planeta Terra e que nenhuma criatura no planeta Terra vai passar fome. Né? A gente consegue conceber isso, a gente consegue até planejar para que isso aconteça, a gente consegue até enxergar os meios para que isso aconteça. Mas, ao final da fome, o que acontece? Esse é o infinito. Quando todas as diferenças sociais não existirem mais, quando tudo estiver dentro da justiça divina, e daí? E depois? O que acontece? Esse e depois, o que acontece? E ainda por cima, para o infinito, né, para não ter fim, é algo que para nós é difícil de compreender, porque a gente ainda vive em uma situação de muitos desafios, de muitas vicissitudes. A gente precisa resolver fome, frio, sede, alimentação, de tudo e de todos. A gente precisa recuperar o equilíbrio dos ecossistemas e da natureza. São tantos desafios que a gente tem pela frente que a gente não consegue se imaginar sem mais nenhum desafio. A gente não consegue se imaginar, pronto, e agora? Cheguei no fim, o que eu vou fazer? Tocar harpa? Ficar sentado na nuvem? Esses são os conceitos que a gente tem dessa, vamos dizer assim, solução de tudo e de todos, que a gente não vai ter mais nada para fazer. E é o contrário.
essa atividade e esse progresso também é infinito. E aí a gente fica pensando, como assim o progresso é infinito? Essa dificuldade que a gente tem de conceber o infinito, de conceber algo que não vai ter fim, que a gente vai sempre progredir. Como é que vai sempre progredir? Vai sempre progredir. É muito difícil para nós imaginar uma meta que não é atingida, né? Um objetivo que você não alcança, né? Então, esse progresso incessante que faz parte do caminho evolutivo, para nós ainda é difícil de conceber. Imagine o eterno. Se algo que tem começo, mas é infinito para o fim, nos é difícil de conceber, imagine o eterno, que é algo que não tem começo, sempre existiu, sempre esteve lá, e o sempre para nós tem um som, assim, em algum lugar deve ter tido um começo, não é possível que sempre existiu, não, sempre, sempre de todos os tempos, de todas as eras, de todos os momentos, desde sempre, né? Desde quando você olha apontando os seus olhos para o início, também é infinito. Também não tem um ponto de partida. Também é difícil de conceber para nós essa ideia de que não tem nem começo nem fim, que está em todo lugar, que não é limitado por nenhum corpo, por nem uma atmosfera, por nenhuma membrana, não é limitado por nada, simplesmente é eterno e está onipresente e onipotente. É muito difícil para a gente conceber essa ideia. E é por isso que a gente tem dificuldade. Por isso ele diz que falta para o ser humano um sentido. A gente ainda precisa desenvolver um sentido que não tem as limitações da matéria para que a gente consiga conceber a natureza e sondar essa natureza íntima de Deus. E agora vem mais um atributo de Deus que faz a nossa cabeça pirar, né? Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Pronto, travou a nossa cabeça. Como assim imutável? Não muda, exatamente isso. É isso que significa o termo. Não muda, não se modifica, né? Como nós vivemos ciclos, dia e noite, calor e frio, outono e inverno, primavera e verão, infância, adolescência, idade adulta e senectude e idade madura e terceira idade. E quando a gente enxerga tudo em ciclos, a gente não consegue conceber algo que não vai mudar, né? Como assim? Não muda. É constante. Pois é. Deus é imutável. E por que imutável? Porque é a perfeição. Né? Nós estamos sujeitos aos ciclos porque ainda não atingimos a perfeição que nos cabe. Nós estamos sujeitos ao progresso porque ainda não experimentamos todas as experiências das quais a gente precisa e ainda vai passar. Mas Deus, sendo eterno, não tendo começo, não tendo fim, Deus sendo a inteligência suprema e soberana, é imutável. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, essa causa precisa ser estável e constantemente criar. Então, quando se diz Deus é imutável, a nossa cabeça dá um nó. Ela fica tentando enxergar como é que isso é possível. Como desde sempre foi assim. É muito complicado para a gente porque a gente entende a vida e o progresso através de ciclos, né? De ciclos que estão o tempo todo em nossa vida. O ponteiro do relógio leva 60 segundos para formar 1 minuto e o outro ponteiro leva 60 minutos para formar 1 hora. Tudo é cíclico para nós. Tudo. As fases da nossa vida que são de desafios e de atingimentos, fases da nossa vida que são de dificuldades e de conquistas,
A gente está sempre no alto e baixo, sempre num movimento de modificação de nós mesmos, de mudança de nós mesmos, de buscar nos tornar melhores. Como assim Deus é imutável? Viu? Mais um atributo da divindade que nós temos dificuldade de compreender. E agora, o grande finale, né? Que é, para mim, aqui é que a nossa cabeça literalmente dá um nó, a gente não consegue entender. Item 12, Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. E agora a nossa cabeça entregou os pontos. Nossa inteligência falou, ih, rapaz, agora não deu para mim não. Né? Como assim imaterial? Qualquer coisa, e aí, assim, não adianta falar é luz, luz é matéria. Não adianta falar é fóton, fóton é matéria. Não adianta falar antimatéria, tal da antimatéria que está no espaço e que as pessoas estão começando a enxergar essa antimatéria. Ainda assim é criação. Então, para resumir, tudo o que é criação demanda um criador. E, portanto, se Deus é o criador, ele não tem a mesma natureza da criação. Se Deus tivesse a natureza da matéria, ele teria as modificações que a matéria oferece. Se você aquece, ele dilata. Se você tira calor, ele constrange. Deus é imaterial. E aí a nossa cabeça pira na batatinha, porque a gente, com 5 sentidos, os nossos 5 sentidos são materiais. Olha que absurdo. Quando a gente pensa, a gente raciocina e cria formas de pensamento na nossa cabeça, são sempre formas de pensamento de coisas que a gente consegue transformar em materialidade. Depende da gente escolher fazer isso ou não, mas são coisas que a gente pensa e que podem virar depois uma obra física que eu consigo tocar e pegar e sentir, ou qualquer um outro, ou ouvir, né? Eu vou conseguir capturar ela com um dos 5 sentidos. Quando você diz que Deus é imaterial e você tem 5 sentidos materiais, significa basicamente que tu não consegue capturar a essência nem a natureza divina com os teus 5 sentidos materiais. É louco, porque você tenta chegar nesse raciocínio, tenta imaginar algo que os teus 5 sentidos não percebem, e a explicação é que você tem que sentir a Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo fantástica para dar um nó na nossa cabeça. Porém, isso precisa ficar muito claro. Se você trouxer Deus para a matéria, você não está compreendendo Deus, porque Deus é imaterial. Se você trouxer Deus para algo que muda, o que é muda? Ora ele está de bom humor, ora ele está de mau humor, ora ele está te perseguindo no sentido de te castigando, ora ele está te orientando para você não cometer erros. Se você não consegue pensar de forma diferente, teu Deus é mutável, ou seja, ele fica mudando de humor de acordo com as situações que você provoca nele. Portanto, Deus deixaria de ser imutável. Se você estabelece um começo, qualquer ele que seja, em qualquer instante que seja, de qualquer momento que seja, então a partir daqui Deus começa, você vai estabelecer um fim. Você vai dizer, Deus vai até aqui. E nesse momento em que você limitou Deus, ele deixou de ser eterno. Na hora que ele deixa de ser eterno, deixa de ser Deus, porque ser eterno é um atributo de Deus. Suprema e soberana inteligência. Deus tem a inteligência das inteligências. A sua inteligência é superior, por isso soberana a qualquer outra inteligência do universo, não importa quão avançada seja essa inteligência do universo. E aí você trava outra vez, né? Então a gente não consegue conceber algo, alguém ou
uma causa primeira que seja mais inteligente do que qualquer inteligência desenvolvida, do que qualquer capacidade desenvolvida por nós, seres humanos, né? E, por fim, ter a consciência de que essa natureza divina que nos é tão difícil compreender, nos é difícil compreender porque nos falta um sentido, nos falta uma... É como se você tivesse que obter o conhecimento, por exemplo, para entender, sei lá, pegar um negócio bem avançado, física quântica, mecânica quântica, né? E eu começasse a te falar sobre física e mecânica quântica e você ficasse me olhando com a cara de, cara, do que é que você tá falando? Porque eu não sei do que é que você tá falando. Aliás, que coisa de quântica é essa? A palavra física e a palavra mecânica, eu sei do que é que você tá falando, mas quântico, o que é quântico? Se você não tem a ideia na sua cabeça de como é uma mecânica quântica, como é uma física quântica, você não vai compreender nenhum dos conceitos que estão envolvidos nessas duas ciências. Dessa mesma maneira, falta-nos um sentido, falta-nos desenvolver uma capacidade sensitiva que a gente ainda não desenvolveu, porque a gente ainda está preso nos 5 sentidos materiais, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. A gente ainda está preso nesses 5 sentidos e a gente mal consegue compreender a mediunidade, que é uma influenciação, uma transmissão, um processo de transmissão de experiências entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. A gente mal consegue compreender isso, quiçá compreender uma essência, compreender um ser, compreender algo que não tem limites, que é imaterial, que é imutável, que é eterno. Piramos na batatinha, a gente não consegue compreender. Eu vou deixar vocês raciocinando sobre essa natureza divina para depois retomar o item 12 no nosso próximo episódio e aí a gente falar um pouco mais sobre os outros atributos de Deus e aí a gente raciocinar um pouco melhor a respeito desses outros atributos. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.